A Santa Casa de São José dos Campos está maior e melhor. Com as novas ampliações, ela ficou mais bonita, mais moderna e aconchegante para oferecer mais conforto e acolher bem todos que chegam. E tudo isso para você ter o melhor hospital da região, com acolhimento e o carinho que já são nossas qualidades mais conhecidas. Santa Casa de São José dos Campos. Acolher, respeitar, cuidar. Educandário Madre Paulina completará 25 anos. Vinha fazer parte. Oferecemos berçário, educação infantil e fundamental do 1º ao 9º ano. Programa bilíngue inglês e espanhol, informática com tablet. Período integral, natação infantil até o 3º ano. O professor Álvaro Ortiz, 65, Jardim Santa Cruz, Taubaté. Para você, oferecimento Santa Casa de São José dos Campos, Lumafra Mega Hair. Olá, bom dia! O Pra Você está no ar. Eu sou Stephanie Keller e é sempre um enorme prazer estarmos juntos nas manhãs de sábado. E hoje o programa traz muito conteúdo. A doutora Nathalie Mello, ginecologista, traz pontos importantes para você que pretende engravidar. Vamos falar sobre MEI, cuidados com a pele e muito mais. E para iniciar, vamos entender mais sobre lipedema, um assunto que vem sendo bastante comentado. E em seguida, a doutora Kátia Coleman traz hábitos bucais saudáveis. Lipedema tem sido um assunto bastante comentado no momento. E para falar sobre isso, convidamos novamente a médica especialista em vascular, doutora Ellen Binotto. E doutora, até mesmo a Yasmin Brunet, nós vimos vários relatos, né? Ela que participou do BBB, mas até mesmo quem não acompanhou o reality, tem vários trechos na internet e isso gerou muitas dúvidas. A doença, de forma superficial, ela é caracterizada por pessoas que têm a perna mais grossa, até mesmo podendo ser confundida como celulite, por exemplo. Dores, inchaços, desconforto também é a causa de várias outras doenças, como até a doutora já falou aqui, até mesmo como se fosse uma varizes, né? Mas qual a característica e como identificar o lipedema? Isso mesmo, Stephanie. O lipedema ele é uma doença antiga, mas atualmente que ele está mais em alta na mídia e gera dúvida das mulheres. Ele é uma doença crônica, tem um caráter genético e é caracterizado pelo acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo. É uma gordura inflamatória, então ela atinge principalmente regiões das pernas, dos braços e poupa outras regiões, como por exemplo o abdômen, o tronco e também as mãos e os pés. Então são aquelas mulheres que sempre tiveram a perna grossa e a cintura, a parte de cima mais fina. Então, quando emagrece, elas percebem que a primeira parte que emagrece é a região da barriga e do abdômen e a perna é sempre difícil de perder, teve sempre a perna mais grossinha, só que sempre falaram que era da genética ou que era o tipo de corpo da mulher brasileira e nunca teve atenção adequada. Mas o lipedema é sim uma doença que é muito confundido com obesidade, com linfedema ou até com as varizes pelos sintomas que são semelhantes entre eles. Até a doutora relatou, parece um biotipo de corpo. Exatamente. Como que a gente identifica essa doença? O lipedema ele é acompanhado por alguns sintomas, então tem essa característica do acúmulo de gordura em determinadas regiões. Gera uma gordura inflamada, então vai ser uma gordura composta por nódulos, dá aquele aspecto irregular para a pele, a gente vê as nodulações nas regiões acometidas por lipedema, acompanhado também de sintomas. Então é uma perna mais sensível, é aquela sensibilidade maior do que as outras regiões do corpo. Às vezes você encosta na pessoa com lipedema, um mero toque, ela já tem uma dor desproporcional, também acompanhada de inchaço na perna, perna cansada e também hematomas frequentes. E também é simétrico, então as duas pernas são acometidas, se acometer o braço, também acomete os dois braços. Doutora, e como saber se eu tenho lipedema? Como é feito o diagnóstico? A pessoa, para saber se ela tem um lipedema, ela deve procurar por um médico especialista, pode ser um médico vascular, que geralmente faz esse diagnóstico, e o diagnóstico é clínico, não precisa de nenhum exame específico para isso. A gente pode até solicitar alguns exames, por exemplo, os exames de sangue, para a gente descartar outros quadros, por exemplo, diabetes, alguma doença da tireoide, que também pode cursar com obesidade.
e também alguns outros exames que vão ajudar na evolução da sua doença. Um exemplo é o ultrassom. O ultrassom a gente pode fazer já na consulta para verificar essa camada de gordura, que a gente chama de tecido adiposo. Então vai servir para a gente ir acompanhando a evolução da paciente e medindo essa camada de gordura se ela está diminuindo com o tratamento. Tem outros exames também, por exemplo, a linfoscintilografia, que é um exame para a gente ver essa parte de drenagem linfática da paciente. Mas o diagnóstico mesmo é clínico, a gente não precisa de nenhum exame para ver se a paciente tem lipedema ou não. O tratamento, ele inclui exercícios físicos, é uma doença inflamatória. E a alimentação, teria que evitar alimentos inflamatórios? Exatamente. O tratamento do lipedema ele é composto de 4 pilares e todos eles são importantíssimos no controle da doença. O primeiro deles, e o mais importante eu acredito, é a alimentação, que como você falou, os alimentos inflamatórios eles descompensam muito a doença. Então a dieta é um pilar muito importante, também tem que ser acompanhada por um profissional especialista ou nutricionista que vai te passar essa dieta anti-inflamatória. Mas basicamente alguns alimentos inflamatórios, como por exemplo o glúten, alimentos com lactose, alimentos industrializados com muitos corantes, tudo isso são inflamatórios para o nosso organismo e vão descompensar a doença e fazer a progressão ser mais rápida também. Porque para paciente com lipedema também tem que ser exercício de baixo impacto, porque as pacientes com lipedema, elas também, como é uma doença de tecido conjuntivo, elas cursam com uma fragilidade maior das articulações. Então exercícios com muito impacto podem até aumentar a doença do que ajudar. Então, alguns exercícios são mais indicados, como, por exemplo, atividades na água. A hidroginástica, a natação é uma ótima atividade para quem tem o lipedema. Doutora, pelo jeito, parece que essa doença acomete mais as mulheres. Gestação, hormônio, também descompensa a doença? Exatamente. O lipedema, ele acomete homem e mulher. Só que como o homem não tem essa parte hormonal igual às mulheres, eles praticamente não desenvolvem a doença. Então, é muito difícil, muito raro a gente encontrar algum homem que tenha o lipedema. E essa, por ser uma doença inflamatória, ela sofre uma grande variação pela parte dos hormônios. Então, qualquer fase que tenha essa variação hormonal, a puberdade, gestação, menopausa, tudo isso vai ativar a doença e fazer aumentar essa progressão. Então, realmente, essa parte hormonal também está bem ligada ao lipedema. Eu vi relatos também sobre linfedema. Qual a diferença? Essa é uma dúvida muito comum, a diferença entre o linfedema e o lipedema. O linfedema é uma doença que acomete os vasos linfáticos. Então ocorre o acometimento dessa drenagem da linfa que se acumula na perna. Só que geralmente é desproporcional, ou seja, vai acometer apenas um membro e não os dois, e acomete toda a perna, inclusive o pé, ao contrário do lipedema, que é um acúmulo de gordura nas regiões e é sempre simétrico, acometendo as duas pernas e poupando a região do pé. Doutora, identificando a doença, fazendo todo o tratamento e também tendo uma rotina adequada, tem cura? Infelizmente não, Stephanie. Essa é uma dúvida frequente também, que muitas mulheres querem algum remédio, alguma cura do lipedema, mas não existe. O tratamento ele é composto de atividade física, dieta e também de drenagem linfática. Tudo isso ajuda no controle da doença, mas se você mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos, irá descompensar a doença novamente. Mas tendo uma rotina boa, a pessoa consegue viver normalmente. Exatamente. Se você tiver uma rotina boa, o lipedema ele é composto também de estágios da doença. Se a paciente tiver uma rotina adequada, ela consegue se manter no estágio 1, no máximo 2, e com isso ter uma boa qualidade de vida. Doutora, até falei no início que pode ser confundido com varizes. Pode ter os dois? Sim, pode ter os dois. É bem frequente, cerca de 50% das pacientes que têm lipedema têm varizes também. E os dois sintomas estão bem ligados. As varizes também vão cursar com dor nas pernas, inchaço, e faz parte do tratamento do lipedema você também tratar as varizes. Doutora, a parte cirúrgica, que é até uma lipo, ela seria mais pela parte estética ou não? A cirurgia ela tem uma indicação e um momento adequado para ser feita. Então, aqueles pacientes que têm o lipedema, no primeiro momento a gente tem que fazer atividade física, fazer o tratamento clínico, uma dieta adequada, para assim a gente reduzir o processo inflamatório do corpo. Depois de tudo isso, a gente pode pensar na cirurgia para esses pacientes. A cirurgia em si ela é composta pela lipoaspiração.
Então, só que não são todos os pacientes que têm a indicação de fazer a cirurgia. São mais aqueles pacientes que fizeram tratamento clínico, mesmo assim ficou algumas regiões refratárias, com acúmulo maior de gordura que não melhorou após esse tratamento, e também alguns casos de deformidade, que tem um acúmulo maior nessas regiões, que a paciente forma mesmo as nodulações, uns acúmulos de gordura e também vai causando dor. Nesses casos não é só estético, também é funcional fazer essa cirurgia. Mas é a minoria hoje em dia que a gente acaba indicando a cirurgia. A maioria, com os hábitos e com o tratamento clínico, tem uma boa resposta da doença. A doutora falou que comete mais as partes inferiores, coxa, mas panturrilha também pode dar? Pode sim. A gente hoje em dia tem uma classificação que é de acordo com a área acometida pelo lipedema. Por exemplo, na classificação 1, acomete só a região de culote, aquela região superior da coxa na parte do bumbum. Só que ela pode se estender até a coxa, até a perna, pegar a perna inteira, coxa e panturrilha ou os braços. Doutora, e para finalizar, qual seria o primeiro sinal de alerta? Eu acho que quem tem lipedema, o primeiro sinal que percebe é a dificuldade de perda de peso nessa região. Mas um sintoma que tem que ficar muito atento é o inchaço nas pernas. E como a gente conversou hoje, varizes, linfedema, lipedema, tudo isso é diagnóstico diferencial para o inchaço nas pernas. Doutora, muito obrigada. E a doutora também está no Instagram sempre dando dicas. Isso mesmo, quem tiver qualquer dúvida pode me mandar mensagem pelas redes sociais, pelo meu Instagram, o @doutora Ellen Binotto. Lá eu estou sempre falando sobre lipedema, sobre varizes e não deixe de me acompanhar por lá. Olá, hoje eu vim falar para vocês sobre quais são os principais bons hábitos que a gente tem que ter para ter uma boca saudável. Bom, em primeiro lugar é escovar os dentes depois das principais refeições e passar fio dental pelo menos 2 vezes por dia, sendo que uma delas preferencialmente antes de dormir, que é quando vai diminuir a nossa salivação e proliferar as bactérias se a gente ainda tiver resto de alimento dentro da boca. Outro bom hábito, além de escova e fio, é usar uma pasta de dente com flúor, pelo menos aí 1.100 ppm de flúor até 1.500 ppm, que a gente encontra facilmente em todas as farmácias. Um outro bom hábito que vai ser bom para os dentes e também para o hálito, né, para não ter halitose, não ter um cheiro ruim na boca, é a gente fazer uma ingestão de água adequada, de pelo menos 2 litros de água por dia. Então vai ajudar na saúde da boca e na saúde do corpo também. Um outro bom hábito, né, um quarto que também se fala menos, mas a gente controlar a quantidade de vezes que a gente se alimenta durante o dia. Então não é que eu sou contra fazer os lanchinhos de quebra, tão importante que os nutricionistas falam, mas a gente avaliar a quantidade, a qualidade desse lanche. Se ele for rico em carboidratos, a gente vai ter que fazer uma escovação depois, não vai ter jeito. Se tiver menos carboidratos, for um alimento mais proteico, que não grude tanto nos dentes, daí sim a gente pode estar fazendo só um enxágue com água e seguir o nosso dia tranquilamente. E os maus hábitos, quais são os maus hábitos? É a gente colocar na boca aquilo que não é alimento. Então é morder uma caneta, um clipe, roer unha, descascar fio e tantas outras coisas que a gente ouve. Os dentes foram feitos para a gente mastigar, para a gente sorrir. Um grande abraço para todos vocês. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou WhatsApp. O Brasil tem 13,2 milhões de MEIs, que representam 70% das empresas no Brasil. Mais da metade foi aberta entre 2019 e 2021, representando 20% dos trabalhadores formais no Brasil. E hoje a doutora Tânia Moreira traz os direitos de ser MEI. Meu nome é Tânia Moreira, sou advogada, sou empresária e aqui no meu quadro Tenho Direito Doutora, você ficará por dentro de todos os direitos, sempre em caráter informativo, não é consulta jurídica. E o tema de hoje é MEI. Quais são os direitos? Quais são as obrigações? Vale a pena você ser MEI? Compensa você pegar um carnezinho do INSS e pagar como autônomo? Vamos lá. Os primeiros direitos do MEI. Você vai ter direito a um CNPJ. Também vai ter direito a vender o seu produto, o seu serviço para o governo, desde que através de licitação.
Outro direito que você tem é fazer empréstimos com valores mais baratos, comprar automóvel novo por cerca de 10, 11, 12 mil reais mais barato, tá? Mas são os automóveis de transporte. Outros benefícios, né, que você tem ali, você paga um baixo custo e um valor fixo. Então, você não vai ter que pagar 11% do salário mínimo ou até 20% do salário mínimo se você fosse um autônomo. Como MEI, você vai pagar, em regra, 5% do salário mínimo, dá mais ou menos uns R$70, e vai ter todos os direitos com relação ao INSS. Também você vai poder emitir nota fiscal, você não vai precisar de licença ou alvará para você poder vender os seus produtos, já é tudo automático, tá? Em relação então, doutora, INSS, vamos lá, qual o direito que eu tenho se eu estou pagando MEI? O INSS, você vai ter direito a se aposentar por idade. A mulher tem que ter mais de 60 anos, então fiz 60 anos hoje, amanhã eu já entro com o INSS, já pode. O homem tem que ter mais de 65 anos, mulher mais de 60, homem mais 65. Além disso, tem que ter contribuído no mínimo 15 anos, 180 contribuições mensais. Mas você também poderá se aposentar por invalidez. E se isso ocorrer, você só precisa contribuir 12 contribuições antes de você entrar com esse pedido de aposentadoria por invalidez, tá? Você também poderá fazer licença maternidade, a licença maternidade no mínimo 10 meses de contribuição. Além da licença maternidade, tem também auxílio-doença. O auxílio-doença você tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição, além de muitos outros direitos ali do INSS, como pensão pós-morte. Pensão pós-morte, muito interessante, basta apenas um mês de contribuição antes do falecimento da pessoa para que a família esteja assegurada e receba tudo sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se gostarem, me acompanhe lá no YouTube que vou dar uma continuação contando detalhes, contando quanto você tem que ganhar anualmente para você ser MEI. Um beijo, tchau, tchau! A doutora Tânia Moreira está no Instagram como @dra.taniamoreiracosta.adv. Educandário Madre Paulina completará 25 anos. Vinha fazer parte. Oferecemos berçário, educação infantil e fundamental do 1º ao 9º ano, programa bilíngue inglês-espanhol e informática com tablet, período integral, natação infantil até o 3º ano. O professor Álvaro Ortiz, 65, Jardim Santa Cruz, Taubaté. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. Aqui no Estúdio Visage, além das técnicas mais realistas, sofisticadas e naturais do momento em micropigmentação, nós contamos com a nossa massoterapeuta, especializada em massagens como drenagem linfática, redutora, modeladora e relaxante. Estúdio Visage, beleza, autoestima num só lugar. Invista em você. Apresento a vocês as semijoias Lu Rangel. São peças banhadas a ouro em 10 milésimos, cravejados a zircônias e pedras naturais. Olha esses, que lindos! A Santa Casa de São José dos Campos está maior e melhor. Com as novas ampliações, ela ficou mais bonita, mais moderna e aconchegante para oferecer mais conforto e acolher bem todos que chegam. E tudo isso para você ter o melhor hospital da região, com acolhimento e o carinho que já são nossas qualidades mais conhecidas. Santa Casa de São José dos Campos. Acolher, respeitar, cuidar. De volta! E agora nós vamos de arquitetura. Vanessa Figueira traz dicas de mobiliário e decoração. Hoje o Arquitetando com Vanessa Figueira está na cidade de Aparecida, na loja Texel Decorações, e nós vamos falar
e mostrar para vocês como é o encerramento de um projeto de interiores. E quem vai participar do nosso quadro hoje é a Lu. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Vamos lá? Depois de concluído todo esse projeto de interiores, com todas as especificações, medidas, modelos e texturas, eu trago até a loja para que as meninas nos ajudem a escolher texturas, cores, acabamentos e o melhor produto para a execução desse projeto. Com o projeto detalhado e também com as imagens 3D, nós começamos com a seleção das peças. Nesse projeto, como é um casal jovem, mais descontraído, eu pensei em usar formas orgânicas em vários ambientes desse projeto. E na sala de jantar, por que não uma mesa orgânica? Quando a gente fala orgânico, a gente pensa em formas da natureza, nada reto, nada simétrico. E aqui, junto com as meninas, nós escolhemos as opções de textura, tanto do amadeirado, da mesa, das cadeiras e também os tecidos, que são inúmeros. Nesse projeto, como a sala é maior, integrada com outros ambientes, o pé direito é mais alto, então por que não usar uma peça mais imponente, como um sofá-ilha, que ele atende tanto desse lado quanto para o outro lado, e o encosto você consegue correr ele conforme a necessidade do que estiver acontecendo no seu ambiente, uma festa, um aniversário. E aqui a gente tem também várias opções para personalizar esse sofá. A gente pode escolher desde tecidos mais claros a tecidos mais escuros, completamente personalizado ao gosto do cliente. Outra dica interessante para salas maiores, para ambientes maiores, é investir em sofás com os módulos diferentes. Aquele canto é um pouquinho maior, esse canto é um pouquinho menor, alguns cantos com braços, outros cantos formando 90 graus, e o encosto também você pode brincar com almofadas de diversas estampas e texturas com muitas cores, de preferência cores quentes que estão em alta. Obrigada pela sua participação hoje. Imagina, Vanessa, eu que agradeço, é um prazer recebê-los aqui. E até a próxima. Você tem costume de usar maquiagem no dia a dia? Hoje a nossa médica dermatologista doutora Natália Pazin explica como fazer uma limpeza adequada da pele. Vamos entender a diferença de água micelar, demaquilante bifásico, cleansing oil e água termal. Hoje no mercado existem inúmeros produtos que nos auxiliam na remoção da maquiagem e na limpeza da pele. Mas vamos entender qual a diferença entre eles. Vamos começar falando sobre água micelar. Para que serve e como ela deve ser utilizada? A água micelar nada mais é do que água que produz micelas e serve para limpeza da pele. A água micelar pode ser usada todos os dias e não é necessário enxaguar a pele após o uso da água micelar. O demaquilante bifásico, ele vai remover a maquiagem à prova d'água. Como o próprio nome diz, bifásico, ele tem água e tem óleo. Então, ele deve ser removido e lavado com o seu sabonete específico após o seu uso. O cleansing oil, de fato, ele vai fazer a remoção da maquiagem mais pesada e da maquiagem à prova d'água. Ele também deve ser removido após o seu uso, então use o sabonete de sua preferência. Qual a desvantagem? Uma pele mais oleosa, ela pode sentir um pouquinho aumento da oleosidade
com o uso do cleansing oil contínuo. E para que serve a água termal? A água termal, ela não serve para limpeza da pele. Ela vai acalmar essa pele, mas sem o intuito de limpar. Então, use a água termal e siga para o próximo passo do seu skincare, como hidratação, por exemplo. Tiver dúvidas no tratamento e na rotina de skincare, eu espero você no meu Instagram, Doutora Natália Pazin. E também quero saber de você qual a dica para o próximo programa. Um beijo! Gente, agora um ponto muito importante. Hoje a doutora Nathalie Mello, ginecologista, traz pontos importantes para você que pretende engravidar. Hoje o nosso papo vai ser de calcinha. Como ginecologista de vocês todos os sábados agora, eu vim falar um pouquinho para as mamães que estão tentando engravidar, né? As futuras mamães. Hoje a gente vê que está tendo uma dificuldade muito grande no gestar o bebê. Por vários motivos. Primeiro que as mulheres rasgaram o sutiã lá atrás, então elas estão workaholic, trabalhando demais. E por uma infinidade de erros dentro da medicina, principalmente na ginecologia, na qual não são avaliados os exames corretos. Então hoje eu vou explicar e falar exatamente quais exames vocês têm que fazer quando vocês estão pensando em engravidar. E uma dica para você mulher, de mulher para mulher, se existe o se, é melhor investigar. Muitas mulheres chegam aqui falando, eu não quero ter filho, mas aí fala, e se? Existiu o e se, vamos investigar se você pode ser mãe. Os exames que a gente pede para tentantes, que eu chamo, é o exame chamado antimuleriano, que é um exame que serve para ver a reserva ovariana, isso é, quanto você tem de reserva, se você ainda pode engravidar. Saiba você, mulher, estressada, enlouquecida com a vida do dia a dia, que você mata seus folículos diariamente. Então, o ideal é que você fique o mais calma possível. Outro exame que a gente faz também é a histerosalpingografia, que serve para ver se tem obstruções nas trompas, para ver se ela está fechadinha. Para chegar a fazer esse exame, o ideal é que você não faça só o Papa Nicolau todo ano, que é o colpocitologia oncótica, que é aquele que a gente raspa o colo do útero para ver se tem câncer de colo do útero. O ideal é que você faça esse exame com um painel de DST, que é doença sexualmente transmissível, e um painel de HPV, que é o vírus, né? É o papiloma vírus humanos, que existem de alto e baixo risco e podem levar a um câncer. Somente o Papa Nicolau normal, ele não dá o que você precisa ir mais fundo. Então temos histerosalpingografia, antimuleriano e o exame de Papa Nicolau completo, mas todos hormonais, progesterona, estradiol, estriol, estrona, testosterona, LH e FSH. Lembrando vocês que quem vai engravidar é você, mulher. Então você tem que avaliar como está o seu corpo. Quem gera é você. Então se você não avaliar suas vitaminas e minerais, não tem como você dar o melhor para o seu bebê. E você vê a quantidade de crianças hoje nascendo com inúmeros problemas devido à deficiência na mãe. Então, se você pretende engravidar, faça um check-up completo antes de engravidar, tá? Espero vocês nas minhas redes sociais, que eu dou dica todos os dias, e no Instagram Clínica Bivital ou Doutora Nathalie Amelo. E no próximo sábado estamos aqui com vocês com mais novidades dentro dessa medicina que cura pessoas. O nosso programa chegou ao fim e vocês têm acompanhado o quanto de novidade o SBT vem trazendo, mas não param por aí. E se vocês querem acompanhar toda a nossa programação, acesse também o YouTube do programa Pra Você, TV Tati SBT. E tem também um site, lá você tem contato com todos os nossos profissionais, pravocê.tv.br. Te aguardo no próximo sábado.
Educandário Madre Paulina completará 25 anos. Venha fazer parte. Oferecemos berçário, educação infantil e fundamental do 1º ao 9º ano. Programa bilíngue inglês-espanhol e informática com tablet. Período integral, natação infantil até o 3º ano. O professor Álvaro Ortiz, 65, Jardim Santa Cruz, Taubaté.